Quero convidar os irmãos para que abram comigo as vossas Bíblias. No Novo Testamento, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Capítulo 3, versículo de número 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, o 17 completa, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus queridos irmãos, domingo próximo passado, dia 10, foi o dia da Bíblia. Deus colocou no meu coração, hoje os irmãos sabem que é ensino, é culto de doutrina, para falar um pouco aqui sobre as escrituras sagradas, sobre a Bíblia. Em primeiro lugar, irmãos, uma coisa interessante, bem interessante, o nome Bíblia, ele não é bíblico. A palavra Bíblia, ela não é bíblica. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a palavra Bíblia, você não vai encontrar dentro da Bíblia. Você não vai encontrar dentro das Escrituras Sagradas o vocábulo Bíblia. Nós não encontramos. Encontramos Escrituras, Mateus capítulo 21 e versículo 42. Encontramos Santas Escrituras, Romanos capítulo 1 e versículo 2. Encontramos o livro do Senhor, Isaías capítulo 34 e versículo de número 16. Encontramos palavra de Deus, Marcos capítulo 7, versículo 13, e Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Mas não encontramos a palavra Bíblia. Pode procurar em casa, verifiquem. Não encontra a palavra Bíblia dentro da Bíblia. Não é bíblico e nem é teológico, é técnico. Mas é isso, não tem problema nenhum. O que é que acontece, irmãos? Antigamente, os materiais gráficos para escrever a Bíblia, isso antes da origem do papel, existia dois materiais gráficos que se destacavam muito, que era o pergaminho e o papiro. Existiam outros materiais gráficos, como pedra, madeira, mas o pergaminho e o papiro se destacava. E o pergaminho, ele se destacava muito mais do que o papiro, porque o pergaminho, ele era feito de couro de animais, que era tirado e era curtido e depois se escrevia ali, depois de preparado. É tanto que na Bíblia tem uma cidade por nome de Pérgamo. Mas o papiro, ele era retirado de um junco, de uma planta aquática, que encontrava naqueles rios, daquele período ali, rios e lagos. Então se tirava a entrecasca de uma espécie de junco e colocava-se várias. A uma delas, os gregos chamavam de Biblon, a várias chamavam de Biblos, de onde vem a palavra Bíblia. Então o que é que acontece? João Crisóstomo, por volta do século IV, ele era de Constantinopla, ele atribuiu às Escrituras Sagradas o título, o nome de Bíblia. E os irmãos veem, irmãos, que nós nos acostumamos tanto, que nós chamamos de Bíblia, muito mais do que Escrituras. E um outro que nós utilizamos bastante é palavra de Deus. Porém, o vocábulo Bíblia não se encontra na Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela tem 66 livros. Foi escrita por aproximadamente 40 escritores, em um período de aproximadamente, as datas sempre são aproximadas, 1.600 anos.
E ela está dividida em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas se os irmãos forem para as Bíblias de edições católicas, ela tem 73 livros, porque ela tem alguns livros a mais, ela tem 7 livros, ela tem mais 2 acréscimos no livro de Daniel. No livro de Daniel, nas nossas Bíblias, vai até o capítulo 12, lá vai até o capítulo 14, tem o capítulo 13 e o capítulo 14. Então o que é que acontece? Esses livros que nós consideramos como chamamos de apócrifos, eles não têm a inspiração de Deus. Eles foram escritos num período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, ali do capítulo 3, versículo 1 de Malaquias, até o capítulo 3, versículo 1 de Mateus, que dá 400 anos. Nós consideramos que esses 400 anos é o período de silêncio de Deus. Não sei se os irmãos se lembram, os mais antigos, vamos dizer assim, os que estão mais ou menos na minha idade. Antigamente, as Bíblias, elas vinham com uma folha em branco, entre Malaquias e Mateus, para dizer o quê? Que foi 400 anos de silêncio de Deus. Esses livros, esses 7 livros, que é Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Judite, esses livros, eles foram escritos nesse período, e eles não têm um reconhecimento nem sequer dos judeus. E no Concílio de Trento, no dia 8 de abril de 1546, ali que era um tipo de contra-reforma, porque foi um pouco mais para frente da reforma, eles inseriram esses livros na Bíblia Católica para terem apoio daquilo que eles ensinam, daquilo que eles ensinavam e ensinam. Porém, a Bíblia, as Bíblias evangélicas e os livros reconhecidos são apenas 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Louvado seja Deus! E quando, irmãos, foi escrito por aproximadamente 40 homens, esses 40 homens foram homens de 3 continentes, homens que nem sequer na sua maioria não se conheceram, homens de profissão diferente, uns eram teólogos, outros capitão, outros pescadores e assim por diante, e em períodos totalmente diferentes, escreveram também em circunstâncias diferentes, uns escreveram no deserto, outros escreveram no palácio, outros escreveram em ilha, outros escreveram ali em locais diferentes, até em prisão. E esse livro, irmãos, ele traz uma unidade fantástica, porque a palavra Bíblia, ela quer dizer uma biblioteca de pequenos livros. Aqui tem 66 livros, porém, irmãos, o conteúdo, a unidade é a mesma. Esse livro aqui, em todos os livros, os 66, ele aponta para Jesus. Você vai encontrar Jesus de Gênesis até Apocalipse, porque Jesus é o tema central das Escrituras. Se eu tirasse Jesus daqui, irmãos, sobraria muito pouco. Aleluia. Se eu tirasse Jesus das Escrituras, porque lá no livro de Gênesis, quando o homem peca, aí já vem a profecia, o próprio Deus profetizando, dizendo que da semente da mulher nasceria um. Ali está falando de Jesus, e assim sucessivamente. Você vai ver que Moisés também disse: olha, Deus levantará um varão, um homem semelhante a mim, um profeta, e a alma que não ouvi-lo será extirpado. Você vê que Isaías, que foi considerado profeta messiânico, também lhe diz: eis que a virgem conceberás e dará à luz a um filho, e vai. E os profetas todos falaram que Jesus viria, muitas profecias a respeito de Jesus. E essas profecias, elas se cumprem lá no Novo Testamento. Então, irmãos, a gente pode dizer que o Antigo Testamento, ele é o fundamento sobre o qual o Novo Testamento está ali alicerçado. Alguém disse que a Bíblia, se ela estiver em cima de vários livros, ela está por cima, ela é a coroa. Se ela estiver por baixo, ela é o fundamento. Se ela estiver no meio, ela é o sustentáculo. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, sobre esta palavra, louvado seja Deus, tem a inspiração divina. Oh, aleluia! Aleluia!
Eu vejo algumas pessoas dizendo assim: não, mas é uma questão de religião. Os muçulmanos têm o Alcorão, os mormons têm o livro do Mormon, os kardecistas têm o Evangelho segundo Allan Kardec, o Espiritismo. Irmãos, a Bíblia Sagrada é a única palavra de Deus. Louvado seja Deus. Não tem nenhum outro livro que possa se igualar a esse livro. Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, eu duvido que alguém lendo as Escrituras, ele continue da mesma forma que ele está, porque existe a mudança. Jesus disse uma vez no capítulo 6 e versículo 63 de João: as minhas palavras, as palavras que eu vos digo, são palavras de espírito e de vida. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que ela é como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é uma coisa, quando a gente vai para a Bíblia, é muito difícil a gente definir, a gente separar o espírito da alma. A gente consegue ter uma definição: o que é o espírito, o que é a alma. É tanto que tem alguns teólogos que, para eles, espírito e alma é uma mesma coisa. Quando diz espírito, é uma palavra intercambiável para alma. Mas a Bíblia declara muito claro em 1 Tessalonicenses 5:23, em Hebreus 4:12, que existe o corpo, a alma e o espírito. E a palavra de Deus vai bem nesse meio, irmãos, onde ninguém consegue ir, ela vai bem lá no meio. Louvado seja Deus, oh aleluia, louvado seja Deus. Mas, meus queridos irmãos, ela está dividida em Antigo e ela está dividida em Novo Testamento. Agora, o que é um testamento? Um testamento é um documento que consta, é o último desejo da pessoa que escreveu sobre a forma de dividir os bens dele, sobre os bens dele. O testamento é isso, é Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, a parte dos profetas. Antigo Testamento, a parte do sacrifício. Só que tem uma coisa, irmãos, é muito interessante isso. No Antigo Testamento se sacrificava touros, bodes, só que jamais, irmãos, nunca. A Bíblia nos diz, veja aí, Hebreus 10:4, o que é que diz? Hebreus capítulo de número 10 e o versículo de número 4, ele diz o seguinte: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Aí você pode olhar para mim agora e dizer: mas se é impossível, por que fazia? Por que tinha um ritual? Aí a Bíblia vai e responde, não é eu, dizendo que o Antigo Testamento ele era sombra, figura, tudo aquilo apontava para Cristo. Irmãos, olhe bem uma coisa, às vezes algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Irmãos, veja bem, o sacrifício que o Cristo fez na cruz do Calvário, ele também é retroativo. Abraão foi salvo através do sacrifício de Cristo. Noé foi salvo através do sacrifício de Cristo. Todos os santos do Antigo Testamento foi salvo através do sacrifício de Cristo. João Batista vê Jesus ali nas margens do Jordão, no capítulo de número 1 e versículo de número 29 do Evangelho de João. Sabe o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, Jesus sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Ele tira o pecado do mundo. E tem uma coisa, irmãos, muito interessante. A Bíblia ela diz muito claramente que o testamento ele só tem valor, ele só tem poder, ele só tem valor com a morte do testador. Hebreus 9:17. O testamento só tem valor com a morte do testador. É tanto que muita gente confunde. Quando você chega ali, no período que Cristo nasceu, muita gente acha
que ali já é o Novo Testamento. Ali é o Antigo ainda, irmão. É claro que a Bíblia, como ela está aqui, organizada, o Novo Testamento começa no Evangelho de Mateus. Mas, irmãos, entenda, a Bíblia não está na sua ordem cronológica. Ela não está na sua ordem cronológica. Não. Então, como o testamento ele só tem poder depois da morte do testador, eu pergunto para os irmãos, quando foi que essa igreja aqui nasceu? Quando foi que entrou o Novo Testamento? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas Jesus fez menção 2 vezes à igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, e ainda em uma outra parte ele faz menção à igreja. Por quê? Ali era a igreja nascente, estava nascendo. Porém a gente vai ver a sua concretização ali depois que o Espírito Santo de Deus é derramado no capítulo 2 do livro de Atos. Então, irmãos, veja como uma coisa é interessante, né? Jesus viveu durante o período do Antigo Testamento, e os apóstolos, eles viveram essa transição, viveram parte do Antigo, mas viveu ali o período da transição para o Novo Testamento. Então, irmãos, esses 2 testamentos aqui, eu tenho gente que diz assim, eu vejo muitas pessoas dizendo, não, mas o Antigo Testamento já era. Irmãos, a Bíblia é Bíblia. Aqui tem uns 66 livros, eu não posso dizer e jogar fora, tirar nenhuma parte. Eu vi um dia um líder religioso, ele só faltou dizer, não, pega o Antigo Testamento e joga no lixo. Ele usou até uma palavrazinha aí que a gente vê muito na informática, expirou. Não, ele está aí e tal, mas ele expirou. Irmãos, a Bíblia diz, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que nós devemos estar atentos às palavras dos profetas, como uma luz que ilumina na escuridão até que seja dia perfeito. Aleluia. Aleluia. O capítulo que eu li, capítulo 3, versículo 16, irmãos, ali estava falando do Antigo Testamento. Os apóstolos, muitas das vezes, pregaram muito do Antigo Testamento. Agora, o que é que nós não podemos considerar no Antigo Testamento? Irmãos, é a questão de costume, a questão de cultura judaica. Porque os irmãos podem ver, tem muita gente que coloca isso na prática ainda hoje. Eu passei de frente com uma igreja aí, e estava lá o pastor usando uma roupa judaica. Ele estava com aquele roupão de judeu, e estava com aquele, guipá. Eu já vi também em vídeos as pessoas entrando com a arca da aliança. Irmãos, isso daí ficou. Tem gente, tem igrejas, denominações que guardam o sábado. O sábado, segundo a Bíblia, foi dado para os judeus. Isso é muito claro, sem dúvida nenhuma. Então a gente vê muitos costumes aí, coisas que a gente entende que era para os judeus, porque ali faz parte da cultura, ali faz parte da lei. Jesus cumpriu a lei, então nós vivemos debaixo do Novo Testamento, mas estamos fundamentados no Antigo. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21, que depois de Jesus haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E todas as vezes que a gente comemora aqui a Santa Ceia, a gente se lembra, ali é o sangue de Jesus derramado, ali é a sua carne que foi rasgada, ali na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Agora, uma coisa interessante, o nosso irmão presbítero Petros até tocou na divisão da Bíblia, né? Os 5 primeiros livros de Moisés, ele é conhecido como lei, mas é conhecido como Pentateuco também. A palavra Pentateuco vem de penta, que quer dizer 5. Ali é uma coleção de 5 livros. Mas depois dele vem os livros históricos. Josué, ali vem os livros históricos. 1º, 2 Reis, 1 Crônicas, e vai os livros históricos. Depois dos livros históricos vem os livros poéticos, que também são conhecidos como livros sapienciais. E ainda tem outros que ainda atribuem outra. Depois vem os livros proféticos. E aí tem a subdivisão: profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são 5. Os profetas menores são 12. Ao todo são 17 livros. E o Novo Testamento?
o Novo Testamento, os 4 primeiros evangelhos, que são os 4 primeiros livros, são conhecidos como biográficos. Eles narram a biografia de Cristo, eles falam sobre Cristo, não falam sobre tudo não. Tem uma parte da vida de Cristo que está silenciada. O livro de Atos dos Apóstolos, que vem depois dos evangelhos, ele é conhecido como livro histórico. Depois vem as epístolas, 13 é de Paulo e 8 são gerais. Os irmãos podem ver que o Novo Testamento ele é constituído mais de epístolas do que de livro. São 21 ao todo. E o último livro é um livro profético, que é o livro do Apocalipse. Então os irmãos veem que a coisa é muito interessante. Agora, irmãos, uma coisa aqui, que eu queria destacar aqui, é a inspiração. O que faz a Bíblia, diferente de todos os outros livros, é a inspiração que ela tem. E o que é a inspiração? A inspiração é quando o ar ele vai para dentro dos pulmões. Ali é inspiração. É tanto que para a gente falar, a gente tem que ter ar nos pulmões. E o que é que acontece, irmãos? O Espírito Santo, tanto no hebraico quanto no grego, ele vem de uma palavra do grego pneuma, que quer dizer ar. Os irmãos veem que lá no dia de Pentecoste vem um som como de um vento veemente, porque ele é uma das formas dele se manifestar, ele é vento, né? Então a gente pode dizer que a inspiração é o Deus, é o sopro de Deus sobre os escritores sagrados. E tem uma coisa, irmãos, a inspiração ela já finalizou, fechou os 66 livros, fechou a inspiração. Os irmãos podem ver que os últimos versículos do Apocalipse, se alguém tirar, Deus tira a parte dele da vida. Se alguém acrescentar, então não pode nem tirar, nem acrescentar. Finalizou, fechou aqui. Não é interessante isso aí? É uma coisa interessante. Agora existem muitas teorias erradas sobre a inspiração. Tem alguém que diz que Deus inspirou os escritores como inspira alguém hoje para cantar um hino, para pregar. E a inspiração não é a mesma, porque a inspiração, irmãos, de quem prega, ela é gradual. Se você buscar mais a Deus, orando, lendo, se envolvendo com Deus, você vai ter mais de Deus para passar. A pessoa que louva do mesmo jeito. Quanto mais ela fica na dependência de Deus orando, muito mais ela vai ter. Só que a inspiração desses livros aqui não é gradual, é uma só. Tanto faz para os livros históricos, quanto também para os livros que têm revelação. Uma vez eu falei aqui, irmãos, Deus ele inspirou tanto João, com a mesma medida, João lá no Apocalipse, para escrever o Apocalipse, como Lucas, que foi alguém que para escrever o livro dele, ele fez uma investigação. Ele fez uma investigação, procurou tal, ele mesmo diz isso. A inspiração é a mesma. Tem outros que dizem que Deus inspirou, as pessoas que escreveram ali a Bíblia, eram homens dotados, como Sócrates, como Shakespeare, como homens que têm, dotados no conhecimento. Também não é desse jeito. Outros dizem que foi inspirado somente as ideias, não as palavras. Agora, irmãos, nos dias atuais tem permeado. E pasmos, irmãos, tem gente que acredita. É uma ideia que é conhecida como a inspiração parcial. O que é a inspiração parcial? Parte das escrituras é inspirada e parte não é. Aí eles vão lá para os livros históricos, vai lá para os livros sapienciais. Irmãos, imagine se parte daqui fosse inspirada e outra parte não fosse. Aí eu ia se tornar juiz, porque eu ia ter que dizer qual era a parte inspirada. E imagine que para o irmão ia ter uma parte que era inspirada, para mim ia ser outra. Como é que nós acreditamos? Irmãos, nós acreditamos numa inspiração verbal e plenária. Deus usou, inspirou em cada palavra e nela toda, na inspiração verbal e plenária. Louvado seja Deus. Aleluia! O apóstolo Pedro, ele diz, irmãos, que não partiu dos homens, mas Deus inspirou eles, não partiu deles, mas eles falaram movido pelo Espírito Santo. Se os irmãos forem lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. O 3, disse o Deus de Israel. Veja que esse versículo é muito interessante. Esse versículo acaba nos revelando que o Espírito Santo é Deus, porque o 2 diz que foi o Espírito Santo, o 3 diz que foi Deus.
E ele nos diz realmente como é que Deus usava. Ele fala: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Se a gente for lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 16, veja como é que diz: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus. Veja como é que ele diz: cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Então isso era a inspiração, era o Espírito Santo quem dava as palavras, quem guiava, quem direcionava. Irmãos, é tanto que Deus usou cada um dentro da sua maneira. Tem uma teoria aí que diz que Deus usou eles como máquina. A pessoa escrevia, era como fosse a teoria do ditado verbal. Eles escreviam que Deus ia... Não, irmão, de maneira nenhuma. Deus usou cada um dentro do seu próprio estilo. Pode ver que quando você pega para ler, que você abre aqui, ou quando você ouve, se você tem conhecimento, você diz: essas palavras é de Paulo. Você pode até nem saber onde é que está lendo, essas palavras é de Paulo. Opa, essas palavras é de Salomão. Porque cada um tem um estilo. E a gente pode ver isso aqui. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que é um estilo diferente das cartas. Só que tem 3 evangelhos que são muito parecidos, que é Mateus, Marcos e Lucas. É tanto que são conhecidos como sinóticos. O evangelho de João já é mais diferente. Se os irmãos forem ver as datas, tanto Mateus como Marcos e Lucas, eles foram escritos mais ou menos no mesmo período. São conhecidos como sinóticos. O que nós encontramos em Marcos, Mateus e Lucas, muitas das vezes encontramos muitas passagens que eles... o mesmo escreveu. Agora João não. João já escreve sobre o primeiro milagre, nenhum dos 3 escreveu. João já escreve sobre aquela mulher do capítulo 8 que trouxeram, eles não escrevem. João fala sobre Nicodemos, eles não falam. Veja como é que Deus usa, como é que Deus faz. Diz que João escreveu para a igreja de Deus. Irmãos, e quando você lê o evangelho de João, você sente, sabe, uma coisa, não menosprezando os outros, mas cada um tem seu objetivo. E é coisa muito boa, né? Coisa muito boa. Eu não sei, irmãos, como é que tem pessoas que aguentam, que suportam, sem pegar a palavra de Deus para ler. Louvado seja Deus. Tem pessoas que ficam muito tempo sem ler. Irmãos, a espada, a palavra de Deus, nós podemos combater o inimigo com ela. No capítulo 4, versículo número 4, Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava falando isso para Satanás, o adversário. Aleluia. Agora, quando não tem conhecimento nenhum, é ruim. É complicado. Ela é luz. Salmo de número 119, versículo de número 105. É luz, lâmpada para os pés. Aí tinha um pastor que falava: lâmpada para os pés, farol baixo. Luz para o caminho, farol alto. Ela é luz, ela ilumina, ela é alimento. Ela também é martelo e é fogo. Jeremias 23 e 29 diz que ela é martelo e é fogo. Louvado seja Deus. João capítulo 3, versículo 5 diz que ela é água. Muita gente confunde aquilo com batismo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem muita gente que já vi muita gente se confundir e pensar que ali é o batismo, e não é. Ali é a palavra de Deus. O batismo foi ordenado por Jesus no capítulo 28, lá na frente, no capítulo 16 de Marcos e 28 de Mateus. Ali é a palavra de Deus, porque, irmãos, ela lava. A gente vem sujo de pecado, na imundícia. Quando chega aqui, toma um banho dessa palavra, louvado seja Deus, e ainda bebe dela. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Ela também é um martelo, como eu citei aqui, Jeremias 23 e 29, é como um martelo. O coração pode ser duro como for, irmãos, mas ela vai batendo, e uma hora quebra, arrebenta, porque ela é a palavra de Deus, viva e eficaz. Louvado seja Deus. Ela é luz. Mas para finalizar aqui, irmãos, para fechar aqui, o pastor nos deu ali até 9h30. O que é que acontece? Quando a gente vai lá para Neemias, no capítulo 8 e versículo 8, irmãos, ali estava tendo um avivamento.
Ali estava tendo um avivamento. E aquele avivamento ali, a gente pode ver que a palavra de Deus foi aberta, ela foi explicada e diz que se fazendo entender. Vamos ler aí, Neemias capítulo 8, Neemias 8. Veja como diz: e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Observe aí, olha. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Que coisa ruim, irmão, você está no culto, e de repente tem alguém pregando e você não entende nada. É complicado, mas o que é que está dizendo? Eu já conheci gente que vai de Gênesis a Apocalipse e a gente não entende nada. Ele consegue fazer um marabanismo tão grande, e a gente, mas o que está pregando? Foi o que falou. Tem uns que muitas das vezes, eu conheci um pastor aí, que ele não pregava, ele era pastor. Ele simplesmente chegava, oh Deus, é aquele negócio todo, eu estou sentindo, tem fogo aqui, aquela coisa, daqui a pouco todo mundo, mas e o que foi pregado aí? Rapaz, não sei. Então você pode ver aqui, que aqui é muito claro, aqui diz assim, ler o livro da lei de Deus, e declarando, e explicando o sentido, fazia que lendo entendesse. Tem que entender o que está lendo. Tem que explicar, né? Tem que explicar. Teve um irmão na internet aí que ele foi explicar uma coisa, ele foi complicar mais ainda. Não vou nem falar o que foi que ele falou, mas ele tentou dar uma explicação lá, e a explicação enrolou mais no meio de campo. Ele não explicou nada e acabou enrolando mais ainda a coisa. Então ela tem que ser lida, ela tem que ser explicada, ela tem que ser aclarada. E a Bíblia também fala, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14, de um livro que estava perdido dentro da casa de Deus, e ele foi achado por Euquias, em plena reforma ali, na época de Josias, acharam um livro. Irmãos, coisa ruim é quando você perde o livro. Tem muita gente que já perdeu o livro, não lê. Irmãos, o analfabetismo bíblico é muito grande, porque tem muita gente que só come os outros dando assim, na boca, que nem criança. E aí ele come de tudo, ele não discerne nada. E hoje em dia tem a internet aí, de vez em quando alguém me pergunta alguma coisa, meio em dúvida, né? O camarada pergunta, mas já está meio em dúvida. Aí eu vou esclarecer para ele. Porque muitas das vezes ele não se envolve diretamente com a palavra, mas vai colocando lá, vai passando vídeo e vídeo. Oh, isso aqui é interessante. Aí o camarada de repente nega a personalidade do Espírito Santo, nega o Espírito Santo, muitas vezes nega as Escrituras. Porque, irmãos, esse negócio de dizer assim que a palavra de Deus, ela contém, né? Contém, não é? Eu já vi crente falando isso. Então veja como a coisa chega. Analfabetismo bíblico é grande. Mas nós temos, irmãos, graças a Deus, uma livraria, muitos livros. Nós temos escola dominical, nós temos culto de doutrina, nós temos muita forma de aprender. Só não aprende se o camarada não quiser. E para fechar, no capítulo 8 de Atos, o evangelista Filipe diz a Bíblia, irmãos, no capítulo 26, que o anjo chegou para ele e falou, ó, vai para tal lugar, tem uma direção. Porque os anjos, irmãos, a gente aqui não está aqui para exaltar anjo, mas a gente sabe que onde Deus está, tem anjo. E a gente sabe que conforme Hebreus 1,14, os anjos, eles servem a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas, porém, no versículo de número 29, quem falou com Filipe diretamente não foi o anjo mais, foi o anjo, só deu a direção. Aí, de repente, foi o Espírito Santo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. O homem vinha da adoração, ele estava sentado no carro dele, ele era etíope, provavelmente estava indo para a África, que é daquelas regiões. Ele estava lendo, sentado no carro dele, bem tranquilo, porque parece que ele era um oficial. Estava lendo, mas ele não estava entendendo nada não. Irmãos, eu quero dizer aqui para finalizar, que os céus observam quando nós lemos. Os céus se mobilizam quando nós lemos a palavra de Deus. Agora a gente não deve de maneira nenhuma encostar. Eu entrei num estabelecimento um dia desses aí, eu fiquei meio assim, mas eu sei que é papel, é a Bíblia, é papel, mas é um livro inspirado. Mas estava lá, o camarada fez questão de exibir em cima de um patamarzinho que tinha assim na parede, mas estava empoeirada demais. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus do céu, aquilo ali fazia muito tempo que ele não pegava, estava aberta lá, porque tem muita gente que gosta de enfeitar as coisas, né? Tem gente que pega, compra aquelas grandonas bem bonitas, coloca lá na estante,
Tudo bem, irmãos, que é melhor do que enfeitar com bebida, né? Que eu também já entrei em algumas casas e vi gente enfeitando com bebida. Mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, se ela ficar somente ali, parada, ali, pronto, já era. Você não vai tirar proveito nenhum. É como uma pessoa que morre de sede em cima da fonte. Porque está ali a palavra de Deus, mas ele não procura, ele não lê. E aí começa, fica difícil. Irmãos, eu vou dizer, irmãos, antigamente, para carregar a palavra de Deus, os livros eram tudo separado, e o rolo era grande, aqueles rolos de pergaminho, de papiro, era uma dificuldade para carregar aquilo ali. Não é todo mundo que tinha acesso, não. Agora hoje a gente tem muita, né? Eu mesmo tenho bem umas 10 lá em casa, que eu gosto de várias versões, e a gente tem celular, tem tudo quanto é lugar, a gente tem a Bíblia. Agora o que falta fazer é o quê? Ler, se aprofundar, porque conforme a gente lê, conforme a gente estuda, irmãos, os céus observa, louvado seja Deus, e vai se esclarecendo. Se precisar, Deus manda alguém para explicar o sentido, louvado seja Deus, mas ela não pode ficar parada. Jesus disse, as minhas palavras são palavras de espírito e de vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.